Como vencer as tentações? Vou trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. Acredito que Deus vai falar com você. Abra o seu coração, ouça o Espírito Santo falar contigo. Vamos meditar no livro de Mateus capítulo 6, versículo 13, que diz: E não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. As tentações são, e sempre serão parte da vida humana. Você quer vencê-las? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube, toda vez que eu vou colocar um vídeo novo. De segunda a segunda, eu tenho um encontro marcado com você aqui, eu tenho trazido palavras de Deus, eu tenho orado pela sua vida, então venha caminhar junto comigo. Nossa realidade de pecado nos mostra que a tentação é inevitável. Até Jesus voltar, seremos sempre pecadores por natureza. Nessa realidade há duas fontes de tentação. A primeira é a nossa própria natureza. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Naturalmente somos pecadores. As nossas ações são simplesmente um sintoma da doença que permeia o nosso corpo até o nível genético. Porém, a segunda fonte, que agrava essa situação, são as tentações que Satanás e seus agentes lançam contra nós. Jesus permaneceu no deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Paulo nos convida a vestir o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás utiliza circunstâncias, pessoas, ocasiões e as nossas próprias fraquezas, e nos influencia, mesmo que não verbalmente, a nos afastar de Deus e pecar. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que a tentação é inevitável. Logo, não é pecado. Deus não vai condenar você por ser tentado. Você não precisa pedir perdão a Deus por ser tentado. Além disso, Deus não vai permitir que Satanás e seus anjos lancem sobre você tentação mais forte do que você possa aguentar. Isso é bíblico, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Porém, pecamos quando acalentamos deliberadamente essa tentação em nosso coração, mesmo sem ter cometido um ato pecaminoso. Quando consideramos os prazeres e supostos benefícios de ceder ao pecado, quando acariciamos os pensamentos, damos lugar para que a tentação se consolide em nossa mente. Por isso que Jesus disse: aquele que se irar contra seu irmão ou guardar mágoa contra ele, mesmo tendo dito que o perdoou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou em seu coração. A partir daí, o ato pecaminoso e as suas consequências são a manifestação externa de atitudes internas já acalentadas, elaboradas e esquematizadas. Outro aspecto a ser considerado é que Deus não tenta ninguém. No livro de Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, quem faz tal coisa é o diabo. Deus apenas permite que algumas dificuldades nos sobrevenham a fim de que nosso caráter seja mudado. O fato de estarmos inseridos em um grande conflito faz necessário que os efeitos negativos do pecado fiquem patentes diante de toda a humanidade e do universo. Por isso, devemos nos posicionar quanto às nossas tentações. O primeiro passo que devemos dar é o de não darmos espaço ou oportunidade a qualquer tipo de tentação. Como podemos fazer isto? Vigiando nossos olhos, pensamentos e atitudes. O sábio Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Reivindicando sua honestidade perante seus amigos, Jó disse: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Se você deseja vencer o pecado, não vá a lugares, nem dê ocasião a pensamentos e imagens que possam levá-lo à tentação. Exercite a sua mente a pensar nas coisas lá do alto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O estudo diário da Bíblia e a prática da oração são formas de desenvolver um relacionamento dinâmico e ativo com Deus.
Ao exercitar a nossa mente nas coisas de Deus, o Espírito a habilitará a ouvir a sua voz e nos ajudará a discernir o bem e o mal. Não vá a lugares impróprios, nem assista a coisas impróprias. O termo impróprio define tudo aquilo que possa levá-lo a cair. Você conhece suas fraquezas. Logo, faça com Deus um plano estratégico que o ajude a evitar essas situações. É claro que as tentações virão fora de ocasião. Haverá situações inevitáveis onde você terá que lidar com as tentações. Para isso, busque atividades e pensamentos alternativos. Por exemplo, se você está sozinho em casa, e isso leva a uma tentação, saia para fazer um exercício, e enquanto você se exercita, você conversa com Deus a respeito do problema que enfrenta. Se a mente não consegue se desvincular disso, busque uma atividade prazerosa, que exercite a sua mente para outro caminho. Algo bom para vencer as tentações é fazer o bem aos outros. A satisfação de ajudar alguém, fazendo por ele o que Cristo fez por nós, pode nos dar uma sensação de prazer mais duradoura e benéfica que o pecado. É importante entendermos que nossa luta não é para vencer a tentação, nem para não cair em pecado. Nossa luta deve ser para estar sempre mais perto de Jesus Cristo, por meio da oração e do estudo de Sua palavra. O grande problema é que a maioria das pessoas pensa, até onde eu posso ir e não cair no abismo, quando o nosso pensamento deveria ser, o que posso fazer para ficar longe do pecado e mais perto de Cristo? Este ponto é fundamental, pois apenas ao lado do Senhor Jesus estaremos protegidos contra os ataques da tentação. Então, quando a tentação vier, seja por influência de Satanás ou pela lei do pecado na sua própria carne, faça isso, ore a Deus no exato momento e abra o jogo com Ele. Peça o auxílio divino. Não alimente o desejo pecaminoso que vier à sua mente. Afaste-se da tentação o mais rápido possível. Já que você se afastou, permita que o Espírito Santo continue lhe guiando no sentido oposto à tentação. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa era a mesma estratégia de Cristo Jesus. Ele já garantiu a vitória. Nós precisamos nos apossar dela pela fé. Ninguém tem necessidade de se abandonar ao desânimo e desespero. Satanás poderá chegar-se a vós com a cruel sugestão: teu caso é desesperador. És irremissível. Mas há para nós esperança em Cristo. Deus não nos manda vencer em nossas próprias forças. Pede-nos que nos acheguemos bem estreitamente a Ele. Sejam quais forem as dificuldades sob que labutamos, que nos façam vergar o corpo e a alma, Ele está à espera de nos libertar. Só o nosso Deus pode te abençoar nesta caminhada ao céu. Se você realmente gostou desta mensagem, eu sou o evangelista Ronaldo. Compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Faça seu comentário, fique com Deus. Ele vai te abençoar.